do início do PlayStation 3, onde estavam transicionando dos games de PlayStation 2 para os da nova geração, sabe o quanto era impressionante ver os games que iam saindo para aquela nova geração na época. Ora, para quem estava acostumado com os gráficos de um GTA San Andreas, ver pela primeira vez um GTA 4 na sua frente era algo de explodir a cabeça. Esse game era extremamente realista para sua época, principalmente pela sua física, que era muito detalhada. E se esse game já era bem realista no início da sua geração, imagine o GTA V que saiu lá pro final. Aí não teve como, muita gente ficou simplesmente maluca para jogar um game tão realista. Não só em gráficos, mas também em tudo. Os games foram melhorando conforme foram sendo lançados novos títulos, com teor cada vez mais cinematográfico e realista. A jogabilidade também foi muito aprimorada, e o único problema do PlayStation 3 na época é que eu não tinha dinheiro para comprar um. Eu sou o Samurai, e no vídeo de hoje eu trago jogos com gráficos mais absurdos e impressionantes do PlayStation 3, que muitas vezes fazem até você se confundir com a vida real, e eu não estou nem exagerando. Então já deixa o seu like, bora lá porque a diversão está apenas começando. Samurai. Need for Speed Hot Pursuit marcava a volta da série Need for Speed às suas origens, e como o nome sugere, é uma releitura do estilo dos jogos Hot Pursuit clássicos, com foco no que a galera mais gostava, que eram as corridas e as perseguições em alta velocidade. Esse game ainda tinha o seu diferencial, onde você poderia correr tanto como corredor, quanto como policial, perseguindo os corredores. E olha, eu sei que pode não parecer, mas acredite, esse é um game de 2010. Eu digo isso porque esse pode ser facilmente confundido com um jogo de fim de geração, usufruindo tudo que o PlayStation 3 poderia oferecer para um game de corrida. Acho que nem é preciso dizer tanto sobre o porquê esse game está nesse vídeo, basta olhar um pouco as gameplays para ver o quão impressionantes são os gráficos desse game. Os carros aqui são um show à parte, muito bem modelados e detalhados, e temos bastante deles, desde carros de corredores como os carros de polícia, máquinas como Bugatti, Lamborghini, Porsche, Pagani Zonda e muitas outras super velozes que são o sonho de qualquer um. Inclusive nas corridas podemos ver efeitos bem realistas quando batemos o nosso carro e ele vai se quebrando todo. E isso só foi possível alcançar graças a Criterion, que foi a desenvolvedora desse game, visto que ela era responsável por nada mais nada menos que a série Burnout, um clássico do PlayStation 2, onde o seu principal objetivo é acabar com a raça dos seus inimigos. Então pode ter certeza que de destruição eles entendem. Já o visual das pistas é algo também bem bonito. Podemos ver a qualidade das texturas e o esmero nos cenários enquanto passamos fazendo drift. Ao meu ver, esse é o jogo mais bonito e o melhor jogo de corridas do PlayStation 3 da saga Need for Speed. Prefiro jogar ele a qualquer outro, porque ele é muito divertido e é bem bonito. Ah, mas tem o Need for Speed Most Wanted. Não, amigo, não tem. Most Wanted é só no PlayStation 2 mesmo. Fique longe desse game. A saga Far Cry é geralmente bem conhecida pelos seus gráficos, que são sempre bem caprichados. O jogo pode ser um lixo, mas de gráfico e ambientação pode ter certeza que a Ubisoft entende muito bem. Mesmo tendo jogos mais novos, até para PlayStation 5, eu ainda não achei nenhum que teve o mesmo impacto visual que teve em mim quando eu vi pela primeira vez o Far Cry 3. Esse jogo tinha gráficos impressionantes para sua época. Ele se passa em uma ilha paradisíaca, então temos belas paisagens tropicais, com grande destaque para a água que cerca toda a ilha, a vegetação que é bastante viva e muitos elementos que compõem os cenários. As texturas são bem detalhadas e de alta qualidade. A quantidade de detalhes aqui é absurda. Temos barcos encalhados, piratas andando pela ilha, muitos animais em diversos locais diferentes. A vegetação é viva e com cores que saltam os olhos. A construção dos ambientes em Far Cry 3 é o seu maior trunfo e realmente faz você acreditar que está naquele paraíso tropical, sendo caçado por piratas enquanto tenta sobreviver em um ambiente de selva hostil. Esse é um game que é bonito até nos dias de hoje.
Seria difícil imaginar que algum outro game poderia ter o mesmo impacto que o primeiro BioShock teve, principalmente quando estamos falando em gráficos. Esse é um jogo de 2007 e olha esses gráficos. Nesse ano o PlayStation 3 ainda estava engatinhando, e como é que conseguiram tanto esmero? Parece até mentira. Mas olha, em BioShock Infinite eles conseguiram se superar de novo. Mesmo Infinite tendo uma pegada mais cartunesca, esse é um dos jogos mais bonitos do PlayStation 3. Esse jogo se passa em uma cidade flutuante chamada Columbia, que remete muito bem à época dos Estados Unidos, próximos da sua independência. Então há muitas bandeiras e símbolos patrióticos espalhados pelo cenário. Os gráficos de Infinity no PlayStation 3 são considerados um dos melhores, principalmente pela sua ambientação, que é fantástica. Uma cidade nas nuvens que esconde muitos segredos. Isso em si já é muito bacana. E junte isso aos modelos de personagens que são muito detalhados, as animações fluidas e realistas e os efeitos visuais impressionantes, você tem um dos climas mais imersivos dos videogames. Não podíamos deixar de fora também o GTA V, apesar de ter em si novas versões que tem muito mais qualidade. Acho que até foi isso que fez com que a galera perdesse um pouco o brilho com a versão mais antiga desse game do PlayStation 3 e Xbox 360. Mas eu tenho que dizer que na verdade foi até um milagre o PlayStation 3 ter conseguido rodar esse game, tamanha a magnitude dele. Os jogos da série GTA não costumam deixar a desejar em nenhum aspecto, e a história não foi diferente com o GTA V, lançado no final de 2013 para o PlayStation 3 e Xbox 360, já no finalzinho da geração, e por isso mesmo ele usufruiu até a última gota do que esses consoles tinham a oferecer. O game levou o hardware do PlayStation 3 ao seu limite, com gráficos de altíssima qualidade, um mapa gigantesco e uma cidade viva, repleta de veículos, pedestres e eventos cotidianos. Olha, eu tenho que admitir, se a Rockstar Games chegasse e dissesse: não amigo, não vai dar para lançar esse game pro PlayStation 3 e Xbox, porque senão o console vai explodir, e aí só lançasse pra nova geração, eu ia acreditar, eu ia dizer: realmente, é tanto esmero, tantos elementos, tantas coisas nesse mundo aberto enorme, que simplesmente esses consoles não conseguiriam suportar. E acreditar que um game tão grande assim conseguiu rodar e ainda ter um dos melhores gráficos dos consoles, amigos, dessa vez a Rockstar Games passou dos limites, só que no bom sentido. Falou em Crysis, falou em jogos que têm gráficos absurdos. O primeiro Crysis fez muito sucesso entre os jogadores, porque era um game que fazia muitos PCs chorarem para rodar. Era realmente um game muito à frente do seu tempo graficamente. Isso é claro, vindo de PCs que sempre tiveram maior poder gráfico em relação aos consoles. Porém, Crysis 3 foi um game que provou que o PlayStation 3 aguentava muita coisa sim. Esse game foi uma demonstração brutal do poder gráfico e tecnologia. Crysis 3 chegou mostrando um visual impressionante, principalmente no PC na época, obviamente, mas mesmo nos consoles. Esse game encheu os olhos do jogador com um cenário urbano pós-apocalíptico, repleto de prédios cobertos pela natureza, que impressionam até hoje pelo seu nível elevado de detalhes. A ambientação em si do game é muito boa, sendo uma mescla do centro urbano de Nova York com uma selva densa, que toma conta de mais da metade das construções. Nós estamos lá, no meio disso tudo, se movimentando em meio a essa selva, caminhando sob a forte chuva e enfrentando nossos inimigos. Os detalhes como o balançar da grama ao vento, os efeitos da luz através das árvores, toda a iluminação e a água também eram coisas que elevavam o gráfico desse game aqui a outro nível. Sendo lançado próximo da chegada da nova geração, Crysis 3 usou todo o poder do PlayStation 3 para trazer um dos jogos mais realistas da geração. Se você chegou até aqui, deixe seu like para salvar o seu progresso no canal. Eu sei que ainda não somos tão grandes assim, mas na verdade nós temos qualidades no vídeos aqui que nem canal de 1 milhão de inscritos tem. Você não precisa se preocupar. Enquanto houver tristeza e solidão nesse mundo, eu sempre estarei aqui para fazer companhia a todos que necessitarem, porque o YouTube precisa de um herói.
Considerado como um dos melhores jogos de PlayStation 3, The Last of Us é outro game que abusa do poder gráfico desse console para criar uma experiência única e memorável, com direito a cidades desertas, prédios devastados e lugares tomados pela natureza. O mais impressionante desse game é que mesmo com gráficos belíssimos, o jogo ainda conseguiu manter um bom desempenho na sua campanha. Podemos ver claramente até que era o limite que o PlayStation 3 poderia aguentar, tanto que tem load nesse game que dura quase 1 minuto. The Last of Us é conhecido por muitos como um dos jogos mais impressionantes visualmente do PlayStation 3. Os gráficos desse game foram projetados para criar uma sensação realista e imersiva em um mundo pós-apocalíptico, e os desenvolvedores da Naughty Dog fizeram um excelente trabalho na criação de gráficos impressionantes e detalhados. Os personagens principais, Joel e Ellie, são representados com um nível de detalhe incrível, o que lhes dá uma aparência muito realista. Suas expressões faciais e movimentos também são bem convincentes, dando uma sensação de que estamos interagindo com personagens reais. Os cenários do game também são um show à parte, apresentando construções em ambientes realmente destruídos e sujos, criando um ambiente de desolação, onde a natureza está tomando conta de tudo. Os efeitos de luz e sombra também são muito bem feitos, o que aumenta ainda mais a sensação de realismo desse game. Mas ainda assim, mesmo esse game tendo sido lançado em 2013, no fim da era do PS3, junto com o GTA V, que ambos tinham sim gráficos absurdos, ainda assim teve outro game, lá de 2010, que quando eu bati os olhos, nossa, isso sim é a nova geração. Estou falando dele, God of War 3. Mais um dos exclusivos do PS3. Pelo que podemos ver, a Sony sempre capricha muito nos seus jogos exclusivos. God of War 3 foi um daqueles games que funcionaram muito à venda do PS3, graças aos dois games anteriores que fizeram muito sucesso lá no nosso PlayStation 2. Todo mundo queria ver qual era o desfecho da saga de Kratos, mas não só isso, como também jogaram um dos games que prometiam ser um dos melhores da geração. Lançado em 2010, esse game era muito mais do que uma continuação. Logo nas suas primeiras cenas, é impossível não ficar de queixo caído com o visual desse game, que abusa de efeitos visuais e texturas de alta qualidade para criar visuais bem realistas. Basta olhar para o modelo de Kratos e dos outros personagens, podemos ver o esmero em cada um deles. Mas o que mais chama a atenção nesse game é o seu teor cinematográfico. Logo nas primeiras cenas, quando subimos o Monte Olimpo junto dos outros titãs e estamos lutando em cima do Titã Gaia, o game vai te levando para toda aquela ação e bagunça, com ângulos de câmera grandiosos. Muitas vezes parecemos uma formiguinha perante os nossos inimigos e os titãs que lutam ao nosso redor. Além disso, a câmera vai se movimentando conforme o combate se desenrola. Uma hora estamos lutando normal, outra hora estamos lutando de ponta cabeça, estamos lutando com a câmera perto, com a câmera longe. Tudo isso enquanto vemos um combate em tempo real à nossa volta, com titãs sendo derrubados e a Gaia sendo atacada, e a gente lutando diretamente com o Poseidon, um dos deuses do Olimpo. Tudo isso ao mesmo tempo. Junte isso a cenários bem construídos ao longo da campanha, personagens realistas e com ótimas expressões faciais e um enredo grandioso. Você tem um dos jogos mais impressionantes do PlayStation 3. Duvido quem não viu esse game lá em 2010 que não ficou maluco pra jogar. Aproveitando para lembrar que eu também já fiz um vídeo listando 23 melhores jogos do PlayStation 3. Já aproveita para dar uma conferida em quais são os melhores jogos desse console. Tamo aí na atividade, até o próximo vídeo, valeu!